Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer, seguindo minha direção, mesmo que for na contramão. Vou fazer o que nasci pra ser, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer. Olá pessoal, ótimo dia, ótima tarde ou uma ótima noite, diretamente aqui do estúdio Mancini Design e Comunicação, dando início a mais uma gravação do Você Pode. E hoje um convidado ilustre, uma referência, uma autoridade que vai discorrer assuntos, ou melhor, temas, que quando você começar a assistir aí, de repente vai achar que é um pouco complicado, mas que com essa linguagem que o nosso convidado ilustre vai trazer, Brunão, é facilitadora, é aplicável no dia a dia, é fácil entendimento. Correto, Brunão? Exatamente, Digão. Eu estou muito empolgado, vocês sabem disso. Antes de dar o start, a gente estava falando disso, porque eu espero por esse momento há muito tempo. Ansiosamente, Brunão. Eu fiquei orgulhoso de mim por estar trazendo hoje aqui uma pessoa da qual eu sou fã, e dizem que a gente tem que, para a gente crescer, a gente tem que arrumar mentores. E às vezes a forma mais fácil de a gente arrumar esses mentores que estão muito distantes da gente é simplesmente lendo as suas obras. O que eu fiz? Eu fui lá e, cara de pau, ou um empreendedor, como vocês empreendedor, quiserem, não, empreendedor, como vocês quiserem. E, cara, vamos dar spoiler e começar a falar aqui, ó. Foco, o poder da única coisa, de Vinícius Almeida. Fã do livro, li e acho que isso aqui é uma obra obrigatória para todas as pessoas. Diegão, tá como prova você, muita gente da minha rede de contatos está como prova, porque eu indiquei e eu falo, gente, isso aqui tem que ser democratizado, esse conteúdo tem que ser democratizado. Tudo que a gente falou na primeira temporada do Você Pode, a gente veio hoje aqui, não é à toa que é vermelhinho, coincidência ou não, né? Dizem que Deus mora nas coincidências, né? Então, Foco, poder na única coisa vai ajudar a todas as pessoas que estão assistindo, que assistiu a gente até agora, que acompanhou o nosso trabalho, a colocar em prática. Só para vocês entenderem, foco, poder da única coisa. Encontre o seu propósito e obtenha resultados extraordinários. Tem sinergia ou não tem com tudo que a gente fala, desde o primeiro episódio? Então a gente trouxe aqui hoje, honrosamente, até me estendi um pouquinho, Vinícius Almeida. Cara, muita gratidão pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje para democratizar o livro e você, seus conhecimentos. Gratidão, cara. Obrigado. Eu te agradeço, Bruno, Diego, muito obrigado pelo convite, né? E eu faço questão de hoje falar com vocês aqui e compartilhar o que eu escrevi há algum tempo atrás. Perfeito. Sensacional, né? Como você falou, né, Bruno? Nesse último episódio da nossa primeira temporada, nós somos muito felizes e agraciados por Deus por trazer a cereja do bolo na hora certa, no momento certo, e para fechar realmente essa primeira temporada com chave de ouro. Exatamente. A gente fala, Vinícius, que falar é muito fácil. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pô, bacana, legal. Eu não tô dentro do sentimento das pessoas, nem tô dentro da visão de mundo dele, eu não sei qual que é, o que motiva ou não. Então, desde o início, a gente fala, ajuda a pessoa a encontrar o propósito, mas não somos nem nós quem falamos, né? Nós somos só o meio. Ativamos a nossa rede de contato, trouxe as pessoas certas para falar das coisas certas, propósito principalmente, e a gente, seria legal se você pensasse nisso. Será que você está se comunicando legal? Será que você cuida das suas finanças? Será que você não está se cobrando demais? A gente falou sobre muitas coisas e trouxe especialistas para mostrar o caminho. E para fechar com chave de ouro, o livro, o Foco, Poder da Única Coisa, eu tenho resumido aqui, então todo mundo sabe que não é mentira. Eu li e reli e resumi, porque eu acho que se a gente conseguir seguir o que você falou nesse livro, certamente a nossa vida fica melhor. Beleza? Sim. Então, vamos aqui agora, tirando o foco da gente, porque o foco é o Vinícius. Eu gostaria que você, Vinícius, começasse. Eu já conheci, tive o prazer. E, então, eu queria que você falasse um pouco da sua história.
quem é o Vinícius Almeida, como que você chegou nesse livro e todas as outras obras, porque não foi só esse livro que o Vinícius escreveu. Não. Tem muita coisa por trás aí. Bom, vamos lá. Eu gostaria de falar com vocês um pouco da minha trajetória profissional. Eu comecei realmente com administração de empresas, eu fui consultor de empresas, já muito jovem, logo após a faculdade. Tive a oportunidade de trabalhar com um cara ímpar, assim, que me ensinou demais. E a partir disso, eu comecei a observar duas coisas. A primeira é que o conhecimento acadêmico, ele era muito bom, mas nem tudo se aplicava, o que me causou uma certa insatisfação. E a segunda coisa é que eu queria ir além do que de fato eu já conseguia fazer. E isso me causou uma certa frustração, porque aquele cabidal de coisas que eu tinha à época não dava conta do que eu queria. E aí eu comecei a ir cada vez mais fundo, pesquisar outras áreas, e aí fui mudando de áreas, porque eu estava num período de provação, de testes de área, de carreira, do que eu queria, e tinha vontade de escrever, mas não me sentia preparado. Olha que engraçado. E isso eu estou falando lá nos idos de 2000, mais próximo do início dos anos 2000. Após isso, tive várias experiências na área de gestão de contratos, na área pública, na área privada, na área acadêmica, inclusive me tornei professor, mestrado, doutorado. Comecei, não terminei, mas agora vou retornar. E eu senti duas coisas principais. A primeira, que a gente se limita ao longo do processo porque não tem informações. É a primeira coisa. Por isso que isso que vocês estão fazendo é digno de mérito, porque de fato eu precisava de informações na época, o YouTube não tinha, e também não tinha ferramentas digitais, streaming, então era muito mais difícil de você conseguir acesso, era só através de cursos ou o que hoje vão se chamar de mentoria, mas era quando uma pessoa te adotava e te ensinava a fazer as coisas, né, no modelo de negócios. Eu tinha que ir pesquisando as coisas. E essa pesquisa começou a me causar uma série de insights. Em 2015 para 16, eu era... Bem depois. Depois eu já tenho uma trajetória na área educacional, eu passei como professor de graduação, de pós, enfim. Eu senti que era o momento de escrever. Eu lancei meu primeiro livro em 2016, que foi um romance. O segundo livro, que foi uma ficção. O terceiro foi o acadêmico. O quarto, minha biografia. O quinto, esse que aqui está. E o sexto está no forno. Quero spoiler depois eu vou comentar. Mas legal que a gente gosta. Porque eu noto que quando a gente começa a tratar de desenvolvimento pessoal, essa é uma temática que muito interessa as pessoas. Para chegar nisso daqui, e eu acho que é importante a gente comentar, eu pesquisei muitos empresários, executivos, atletas de alta performance e principalmente medalhistas nas suas áreas. Vocês viram que eu utilizei o exemplo do Phelps. Sim, bem no começo do livro. Tá? Bem no começo do livro. Por quê? Porque o Phelps ele é uma pessoa que tem uma certa dificuldade em lidar com algumas coisas do cotidiano e ele utilizou a dificuldade de forma positiva, que é o que normalmente não acontece na nossa realidade. A gente utiliza os desafios que nós temos como barreiras, não como impulsionadores. Ou vamos ser mais claro aqui, até como vitimização. Muito, né? muito. Tem alguma limitação e se vitimiza. A gente não gosta muito disso. Exato, e não dá para se vitimizar. Eu tenho um negócio, também sou empreendedor, e durante a pandemia eu quebrei. Quebrei. E aí você faz o que quando você quebra? Você tem duas alternativas. A primeira é você ficar no chão e plaguejar a vida, o governador que deu lockdown, a pandemia que chegou fora de época, enfim. Ou você queima suas reservas, dá a volta por cima, né? Fica feliz porque você está vivo e segue adiante para uma nova caminhada. Eu acho importante mencionar que eu só quebrei 2 vezes na vida. Há amigos pessoais meus que falam assim, Vini, que bom que você só quebrou 2. Porque eu já tô na 5ª. Eu também, pô, só 2? Sério? Tá no a gente aprende, é aprendizado. Sim, né? Mas isso tem que ser de forma positiva, né? Vou até citar, eu gosto de citar, desculpa de cortar, sim, eu gosto de vontade. O Geraldo Rufino, outro dia eu vi um corte dele que o apresentador, né, ele tava participando do podcast, o cara falou, você quebrou 2 vezes, não sei quantos milhões, quebrou, não sei o que. Não, nunca quebrei, só fiquei sem dinheiro. Exato. Nossa, aquilo ali, eu acho que deixa eu escrever na pele isso aqui. O Rufino ele é um cara muito inteligente e eu tive a oportunidade de levá-lo para São Roque, a época que eu lecionava lá. Ele foi o palestrante master do evento para a faculdade inteira. Naquela noite nós reunimos 600 estudantes no auditório e o Rufino palestrou durante 1h30 para todos. Eu queria que vocês vissem
um cara que já deu a volta, ele tinha acabado de voltar de Harvard, ele tinha dado uma palestra lá, e ele falou exatamente o seguinte, abre aspas, sabe qual a diferença do pessoal de Harvard e vocês aqui sentados? Inclusive eu também estava sentado na primeira fileira, que eu que organizei o evento. Aí todo mundo fez não. A diferença é que eles acreditam. E muitas das vezes vocês que estão aqui sentados duvidam. Aquilo realmente me marcou. Porque o que nos separa de fato da capacidade de realizar é, primeiro, acreditar. Segundo, conhecimento e terceira, ação. Se tu não consegue fazer alguma coisa sem saber, fica muito ruim, fica mal feito, né, normalmente. Você tem que acreditar que você vai conseguir chegar até o final, porque senão realmente você para e você reclama, né? Aí você vai reclamar da pandemia, de qualquer coisa. E você precisa também da ação. Porque não adianta só você ser o cara empolgado, cheio de projetos e não pôr a mão na massa. Né? Entende? Não, sensacional. E cara, nesse breve bate-papo já tem total sinergia com tudo aquilo que a gente fala, né, Brunão? Da questão da CCS, né, da iniciativa, das nossas escolhas serem de 100% responsabilidade nossa. Cara, eu fico muito feliz, ô Vinícius, porque eu tenho dito em todos os programas que o maior case de sucesso do Você Pode vai ser eu. Porque toda vez que eu tenho oportunidade de trazer, que nós temos a oportunidade de trazer um convidado e discorrer sobre assuntos como esse, interessantes, eu pego e no dia seguinte eu aplico, ou na minha vida ou na minha empresa. E sem demagogia. De fato, se algum exercício, o Bruno sabe, o que acontece eu já pego e vou levar e eu preciso crescer, que é a questão da iniciativa. E isso eu aprendi com o meu mentor, como o Bruno tem, você como mentor, o Brunão aqui tem me ajudado muito. Eu sou um ex-atleta, vivi ali dentro do campo. Entendo a questão do atleta, vida de pressão e se reinventar toda hora. Eu passei por várias dificuldades aí quanto atleta e pude levar essa garra para o empreendedorismo, mas nunca tive a teoria que o Bruno hoje é um cara que me ensina demais e me proporciona aqui também através do Você Pode. Então, a nossa proposta aqui no Você Pode é justamente sermos instrumentos, né, e trazer essas ferramentas para ajudar as pessoas que estão começando ou que já estão no meio do caminho, assim como eu, porque eu já tenho uma empresa há 8 anos e não sabia, vim descobrindo e estou me redescobrindo todos os dias. É você se dar a oportunidade de ter humildade, de aprender, de cair, de levantar, de aprender com os erros, né? Tirar tudo como lição. Então, cara, fico muito feliz e agraciado aí com a sua contribuição já nesse início. Ô Vinícius, tem mais uma fala do Geraldo Rufino que eu ouvi e inevitável não lembrar disso sempre, porque quando eu comentei com a minha esposa e com a minha filha pegou, peraí, pai, o que foi que você falou? Ela tem 9 anos. Ela pegou e anotou. Que o Geraldo falou que a única forma de você não conseguir é você desistir. É você não fazer. Você pode conseguir agora ou depois, mas se você não fazer, se você desistir, é a única forma de você não conseguir. Que tem a ver com o que você estava falando antes. Sim, faz muito sentido. E o Geraldo, eu gosto dele, como na figura do ser humano mesmo, porque ele é o cúmulo da reinvenção do ser humano. A todo tempo, ele precisou se reinventar porque mudavam as condições. Né? Desde a época que ele foi lá diretor do Play Center até a primeira vez que o pessoal sumiu com o dinheiro e aí ele ficou na mão com uma dívida praticamente impagável e ele conseguiu pagar a dívida. Então, sabendo em minúcias a história, você percebe e fala assim, peraí, se fosse uma pessoa normal, não teria garra para continuar. Por isso que é interessante e por isso que ele é o cúmulo do foco. Esse cara é o cúmulo do foco. Ele é focado em altíssimo nível, ele seria um sniper. Porque ele sabe exatamente o que ele quer e se ele não sabe como chegar lá, ele descobre como, ele busca as pessoas, ele inspira ao longo desse processo e ele tem essa simplicidade que você comentou, Diego, no sentido de cada vez que ele escorrega, ele bate a poeira e volta a caminhar. Porque ele não estava quebrado, ele só ficou sem dinheiro. Sim, porque, gente, o problema é que as pessoas medem, e isso nós vamos falar ao longo do bate-papo hoje, medem dinheiro como sucesso. E esse é um mal entendido gigantesco. Se dinheiro é sucesso, significa que quem não tem dinheiro não tem sucesso? Mas a gente comenta disso um pouquinho mais à frente. Perfeito. Você estava falando, vamos continuar porque eu quero saber mais da história do homem.
Você parou lá quando você já estava lecionando nos Sim. eventos? Sim, eu tive muitas oportunidades de viajar para fora. Numa delas, inclusive, foi muito engraçado. Na época que eu era gestor público, eu fui convidado a tentar fazer um convênio entre cidades irmãs, e foi entre Barueri e Panamá, cidade do Panamá. E eu estive com o prefeito do Panamá, e depois eu descobri que ele era candidato a presidente, depois da República. Barueri, Panamá? Cidades irmãs. Tem um convênio à época, né? Tem um conselho de cidades chamado CIOeste. E, enfim, por uma série de mediações eu acabei indo para lá para tentar fazer uma parceria entre. E foi muito legal eu ter contato com um político e um gestor público de outro país, que me recebeu no seu gabinete. Foi uma coisa muito interessante. Fizeram uma ponte, uma pessoa foi lá. Aí eu conheci, porque no Panamá a profissão de lobista, ela é uma profissão como administrador, como contador aqui. Aqui não, aqui é proibido. Lá é permitido. E eu conheci um dos maiores lobistas que tinham levado ao Odebrecht para lá. Foi uma coisa incrível. Assim, você vê o nível de experiência das pessoas. Vinícius, como a gente fala que o lobby não existe, explica pro povo de casa o que é lobista. Perfeito. Para quem não conhece, o lobby é uma atividade onde você representa interesses de um determinado grupo perante, por exemplo, o poder público ou levar interesses das empresas privadas para algum grupo empresarial ou fazer algum grupo de pressão. Seria como se fosse um mediador, um gestor de contratos. Aqui no Brasil não tem essa figura. Aqui a gente tem um representante comercial. Lá é uma profissão. Então é possível você ganhar recursos intermediando transações. É isso que é lobby. Perfeito. Obrigado. Sim. E aí, quando você está do lado de uma pessoa que assim que você sai de uma reunião, ela vai como se fosse o Jornal Nacional do país, e você vê a pessoa que você estava conversando 40 minutos depois, tomando um café à tarde, falando, nossa, eu estava falando com o senhor José Blandon, e ele está aqui na TV. Então, assim, foi uma sensação muito única, porque eu estava em outro país. E foi uma lição muito importante. Eu cheguei, fui para fazer um negócio, o negócio caminhou dentro das suas possibilidades, e assim que eu retorno, eu volto com uma outra experiência, que eu falei, opa, peraí, esse é o tipo de negociação que é difícil. E isso aqui também me ensinou. E várias outras experiências que eu tive em outros países, desde de viagens a trabalho até de passeios. Né? Eu gosto muito, por exemplo, da cultura asiática. E eu aprendo muito lá. Minha última estadia foi lá na Tailândia, eu aprendi com a cultura tailandesa. Uma série de outros pressupostos que me ajudam, inclusive, a abrir negócios. Que é a empatia, que é a simpatia. Isso eu chamo bastante, eu falo que é ampliar a visão de mundo. Sim. Então, a sua visão de mundo, quando você conhece, qual a importância de conhecer uma nova cultura? Visão de mundo. Exato. Se a gente tem um mundo fechadinho assim, que a gente consegue criar a partir disso aqui? Agora, se a gente tem uma visão desse tamanho, o que a gente consegue criar a partir disso? Perfeito. E essa é a vantagem da sociologia. Numa das minhas formações, eu gosto muito de utilizar da sociologia para descobrir as características de outras etnias que podem ser muito válidas para nós. Então, tem a questão da persistência dos chineses, tem a questão da flexibilidade do próprio brasileiro, a questão do ênfase nos negócios dos americanos. Entende? A questão da criatividade dos franceses. Nossa, interessante. Você pega, faz essa miscigenação e torna algo mais robusto, mais... Coloca tudo no mosaico, né? Perfeito. Sim, é um popurrí, literalmente. Quando você vai fazer uma pesquisa para um livro, para você conseguir trazer de uma maneira simples, numa linguagem acessível, conhecimentos, você tem que buscar em todas as etnias. Todos os tipos de pessoa, todos os perfis. Porque aí você compila algumas características de determinadas pessoas que fazem sentido para uma grande maioria. Porque, observe bem, o que separa, por exemplo, um atleta de alto rendimento de nós? Se vocês pararem para observar, inclusive para todos que aí assistem, a única questão que os separa é treino, persistência, disciplina e dados. O tempo todo eles estão trabalhando com dados. Pra medir, né? Porque se você não mede, você não consegue gerenciar nada. Perfeito. Inclusive a performance. Por isso, e aí a gente já pode até começar dessa entrada, que eu utilizei o Phelps. Phelps é um fenômeno. E qual foi a vantagem para ele? É uma desvantagem que ele tinha.
da capacidade de focar, de prestar atenção. Ô Vinícius, deixa eu só fazer um comentário, já que a gente já entrou no livro, que tava tão gostosa a conversa antes, é bacana. Eu fico preocupado com o tempo, né? Não, faz tempo, estamos em casa. Mas um pilado aqui, né, que você fez, você foi, viajou o mundo, conheceu um monte de coisa. Então, primeira coisa, pra galera entender, para chegar nisso aqui, vocês estão consumindo aqui o que ele viu na França, o que ele viu na Tailândia, o que ele viu nos Estados Unidos, o que ele viu no Panamá, o que ele viu, tudo. Então, isso aqui é realmente um aglomerado de cultura, de todas as coisas que você viu. E o que eu tenho dito aqui, que eu tenho percebido? A gente, muitas vezes as pessoas querem reinventar a roda. E você citou aqui agora que trazer para uma linguagem simples. O que eu percebi? A gente trouxe nessa primeira temporada pessoas com diversas visões de mundo para que crie rapport com o público. Algum desses vai criar rapport e vai conseguir. E aí o cara vai falar, cara, entendi. Aí não entendi o que o outro falou, não, mas o que você falou eu entendi. Por quê? Visão de mundo, né? Cada um tem uma sinergia, cria o rapport. Mas a minha visão, a maioria das pessoas, que eu falei de reinventar a roda, a maioria das coisas, das situações, das teorias, falam a mesma coisa com linguagens diferentes. Então, às vezes, é muito mais simples do que a gente imagina, do que a gente deixa complexo na mente. Então, eu acho que isso que você está dizendo, de trazer para uma simplicidade, poxa, às vezes faz feijão com arroz. Não tenta seguir o mais simples primeiro, né, que é o que você fez aqui nesse livro. Sim. É aquela máxima, né? Às vezes, o menos é mais. Exato. Não que tenha menos aqui, mas o que mais me chamou a atenção é o que o Bruno falou, a linguagem de fácil acesso. É muito fácil entendimento e você pega essa mistura de tantas culturas, tantas experiências que eu imagino que foram sensações, cara, de ansiedade, nervosismo, Sim, essa questão de você estar com uma autoridade, né? Você está ali tomando um café numa reunião, o cara potência, tá no lugar mais alto aí do país, 8 horas da noite. Então, e você ter esse discernimento, essa destreza de trazer com uma linguagem fácil, para mim, foi o que mais me fascinou no foco do poder da única coisa. Que bom. Sem contar nos personagens e nos exemplos, né? Assim como o do Phelps, que você falou. Sim, assim como o do Phelps. Porque qual que é a nossa dificuldade hoje? Foi um erro meu no início da minha carreira literária, é que ele escrevia muito bonito, muito pomposo. E essa pompa, esse excesso de palavras, quanto mais você capricha e para você tá muito bom, no final das contas se afasta da população. Eu fiz uma biografia de uma autoridade aqui do estado de São Paulo, que ela é deputado enfim, e também atuou muito tempo numa força de elite da Polícia Militar, que ele me falou o seguinte, na primeira revisão do livro. Eu entreguei algo em torno de 160 páginas de Word para ele foi fazer uma cirurgia e ao longo da recuperação ele falou, não, quero ler com calma. E eu ainda estava no meio da minha, né, poucos anos de escrita. Ele chegou assim e falou, nossa, Vini, tá perfeito, muito obrigado, eu agradeço. Aí eu dei aquele sorriso, né, de orelha a orelha, muito feliz, né. Eu falei assim, que bom que você gostou. Ele falou, pois bem, mas meu público não vai entender, porque tá muito bem escrito. Aí ele falou, dá pra você reescrever? Nossa. Baixando um pouco, fazendo uma coisa mais popular? Nossa, o mesmo sorriso aconteceu isso, Diego. Já deu aquela baixada, Deus, sabe? Porque você viu que você foi muito além do que precisava. E esse muito além, nesse caso, não foi bom. Entende? Você precisa de um carro, mas aí a pessoa quer te vender uma Ferrari. Você fala, não, só preciso de um carro, só preciso me locomover, não preciso, né, em altíssima velocidade. Eu entreguei muito mais do que precisava. Nesse caso, não foi positivo. Pelo contrário, eu não soube perceber. O que pra mim tava bom, pra pessoa não tava. Teve o feeling, né? O excesso de conta, você falando. E aí eu perdi tempo, né? Porque trabalhar com obra literária demora. Mas é o trabalho que a gente tenta fazer aqui, desde o primeiro até hoje, sempre quando a gente conclui, e é um exercício mesmo. A gente gosta muito de se comunicar, a gente gosta muito de falar, e tudo que você fala vem um exemplo na minha mente, uma situação que eu vivi, eu gosto de trazer. Tudo que eu falo aqui é 10% do que vem na minha mente. Então eu mesmo, enquanto no meio da entrevista, eu vou filtrando para tentar ser o mais efetivo possível. Sim, exatamente. É por isso. E isso que é o interessante, essa efetividade. Só que como que a gente ganha efetividade se a gente não aprende efetividade? Buscando experiências. A gente não vai viver o suficiente para viver todas as experiências necessárias. Então a gente aprende observando. Meios como esses são perfeitos para as pessoas evitarem de errar. Entende? Aí que está o valor do conhecimento. Você não precisa pagar, isso aqui é gratuito. Basta você assistir.
e anotar as principais lições. Cara, eu fico pasmo de como que as pessoas não conseguem perceber isso. E aí você quer passar isso de uma forma mais simples. E pasmem, elas não leem. Aí você transforma em audiobook, a editora, não eu, né? O Grupo Novo Século. E aí, pasme, não tá lá e ainda não ouviu. Aí você fala assim, você quer o quê? Você quer que eu te dê um curso sobre isso? Se for para pagar, ela a pessoa vê. Porque o acesso gratuito, muitas das vezes, não é valorizado. Exatamente. Cara, perfeito. Exatamente. E vamos falar um pouquinho do livro, então? Claro. Cara, esse livro, pra mim, se ele não for, ele deveria ser, e a minha ideia é que ele vire um best-seller, porque isso aqui... e aí vai muito longe. Pra mim, se as pessoas que estão em cima do muro, na dúvida, que não sabem o que faz, que estão rodando igual barata tonta, ler esse livro, eles vão conseguir colocar sua vida em ordem, e isso é bom até pra economia de um país. Exato. Né? E como que foi, Vinícius, quando você criou, a gente falou um pouquinho nos bastidores, você me falou do sucesso de vendas, como que aconteceu? Bom, eu tô muito feliz porque esse livro foi lançado num ano de pandemia, né? No último ano da pandemia, no final, estava no primeiro semestre do ano passado, então ainda estava meio tensa, aquela questão estava entre a segunda e a terceira dose, uma coisa assim. 22, né? Foi 2022. Exato, então ainda estava meio nebuloso. Nesse momento o mercado literário ele tinha sofrido na verdade, deu uma diminuída e depois ele aumentou novamente, porque as pessoas ficaram em casa e começaram a adquirir material, né, para poder se... O problema sempre foi o tempo, agora que teve excesso de tempo, começaram a ler, o que é bom, e mantiveram o hábito, por sorte. Agora, o que me trouxe a vontade de escrevê-lo, e principalmente na questão de fazer, foi um ano de pesquisa. Eu vou repetir, foi um ano de pesquisa para poder escrever. Porque as pessoas acham que é só simplesmente você sentar atrás do computador e começa a surgir. Como se fosse na mente. Exato, se eu tivesse um ditado mental. Não é assim. Esse livro, apesar de ser um livro simples e ser um livro não tão volumoso, ele é um livro que demandou muita pesquisa. Porque eu não posso falar besteira. E para não falar besteira, você tem que ir a fundo. E depois você tem que sintetizar aquilo que você leu, né, de uma forma a ficar inteligível. Porque não basta você escrever. Tem que ficar de fácil entendimento. E isso é o quê do mercado literário? É o fácil entendimento. Né? Aí, por que eu escrevi? Simples, porque eu comecei a notar que as pessoas se perdem nas suas atividades no dia a dia. Sabe? Você entendeu. Então, bacana. Aí já traz uma questão para a questão do empreendedorismo. É uma dor. Todo negócio resolve uma dor. Então, isso aqui, como negócio, ele resolve um problema que você identificou já no início. Sim, e eu gosto muito, por exemplo, eu comecei a identificar com algumas pessoas próximas do meu círculo de amizade, pessoas de 30, 40, até 50 anos, que eu perguntava assim, escuta, fulano, o que você veio fazer nessa sua vida? Eu vim ajudar as pessoas. Eu falei, muito vago. Um padre ajuda as pessoas, uma freira ajuda as pessoas. Preciso de mais pontualidade. O que você veio fazer nesse planeta? Eu perguntava para a pessoa. E a pessoa não sabe responder com 40, 50 anos de idade. E pasme, quem não sabe a resposta para essa pergunta está perdendo tempo. Pois ela vai fazendo várias coisas e ela se torna um ornitorrinco, que é tudo, mas não é nada. E isso me preocupou sobremaneira. Agora tem pessoas que eu pergunto que falam assim, não, eu vim animar as pessoas, o meu papel aqui é ser palhaço de circo. Perfeito, eu tenho amigos na área das artes e da cultura que ele fala, meu papel é tirar a risada de criança. Perfeito. Outras pessoas que eu conheço falam assim, eu vim para cuidar de idoso, eu sou bom com idoso. Perfeito, as pessoas que são mais velhas, que precisam de cuidados, realmente precisam desse tipo de pessoa. Tem amigas minhas que falam assim, não, eu vim para resolver problema empresarial, eu faço empresários ganharem dinheiro e economizar. Perfeito, muito legal. Aí você pergunta para um jovem de 20 anos, o que você veio fazer nesse mundo? O que você veio fazer nesse planeta? E ele fala assim, não sei. Ou ele fala assim, depois que eu terminar a faculdade eu te digo. Pois é. Aí eu falo assim, será que se você soubesse que isso é só a porta de entrada, né, que não é o fim em si mesmo? Exatamente. Por isso que as pessoas, elas saem como se fosse numa guerra, como se fosse um atirador, tirando para tudo quanto é lado. E aí perde muita bala, e perde tempo, e perde vida, e perde recurso. E recurso financeiro, recurso material, recurso humano. E acaba não fazendo nada de uma forma perfeita, né? Ou
próxima do perfeito, acaba fazendo um pouco de tudo e começa e não termina. Às vezes, por exemplo, pega um livro, lê até a página 50, depois eu termino. Mas eu vou começar a ler o outro, porque agora é o do Vinícius. Aí lê mais 50 páginas e tal. Aí sai um novo. Mas tem uma série que saiu no streaming. Mas essa é top. E nem a série termina. Então, hoje o nosso cotidiano é isso, né? As pessoas criaram esses hábitos, né? Tem tipos de pessoas, né? Quem não faz nada porque não quer fazer nada, porque o propósito é não fazer nada. Sim. E tem gente que tá em busca, né? Mas não sabe como. Exato. Em busca, muito. Hoje a gente tá na era da comunicação, a era do conhecimento. Se você quiser saber sobre qualquer coisa, você vai pra internet, você consegue aprender sobre qualquer coisa. Consegue. Sobre o que você deve aprender antes de aprender. Ou seja, o que você vai definir que você vai fazer antes de fazer, né? Tipo uma básica, um princípio do planejamento organizacional, né? Uhum. Você perguntar para um CEO, o que você faz? Como que você se planeja? Eu decido o que eu vou fazer antes de fazer. Claro. Né? Então, a partir disso, eu acho que você começou a entender essa visão da necessidade do povo, né? Sim, principalmente. E se você for pegar na história do ser humano, é muito importante comentar isso, um dia que você vá para Times Square, ali em Nova York, um dia, o que você obtém de informação num único dia equivale, na época da Idade Média, a 40 anos aproximadamente de informação que uma pessoa tinha recebido até então. De tantos estímulos que você tem a partir de um local como Nova York. Pois bem, isso daqui é fora da curva. É o gatilho mais... Peraí. É bem amplo. É bem amplo. Isso aí é muito impactante. 40 anos de uma... Cara, na Idade Média. Então vamos lá, eu vou até resumir e já entrar no tópico aqui que tá anotado e eu quero que você fale disso que você vai falar em seguida. Mas, se a pessoa não souber para onde ela quer ir e for para uma Times Square, ela vai ficar louca. Ela se perde de tanta informação. Não sei o que eu quero isso. Não. Tem até alguns... Quero isso. Não, peraí, não, quero aquilo. Não, quero esse. Não, quero esse. Não, aquele que eu... Nossa, esse aqui eu vivi para fazer isso. Não, mas esse aqui não é legal. A pessoa fica maluca. Sim, fica. E exatamente, nós não estamos na Times Square, mas se você abrir o seu celular hoje... Essa é a nossa Times Square. Pessoal, essa é a nossa Times Square. É isso daqui que ao mesmo tempo pode te fazer aprender uma série de coisas, faz com que você também se perca em qualquer outra. Tem um monte de coisa interessante, né? Porque hoje o algoritmo trabalha para te trazer o que você gosta. Sim. E o algoritmo é excelente nisso. Para algumas coisas ele é muito bom. Eu quero um livro de autoajuda. Vai aparecer um monte de livro de autoajuda o tempo inteiro. Exato. Agora, se você se interessa por uma dancinha, se interessa por uma fofoquinha, se você se interessa por alguma coisa que não edifica de forma nenhuma na sua vida, ele vai te entregar isso porque ele entende que é isso que você gosta. Sim, né? Exatamente. E aí, se você não sabe exatamente o seu propósito, de repente a pessoa não sabe por que a vida dela tá indo. Mas é o que você segue, o que você acompanha, o que você vê, quem você acompanha. Eu trouxe aqui um mentor. Então, eu acompanho esse cara. E eu quero me tornar mais próximo dele. Não tô me usando como exemplo, mas... Sim, eu entendi. Entendeu? Então, entendi. Eu gosto disso. Faço, de vez em quando eu vou lá nas minhas redes, eu fiquei um bom tempo, inclusive quando a gente começou o projeto Você Pode, sem Instagram, né? Sim. O pessoal sabe, sem... Por quê? Porque ele me tirava a atenção. Exatamente. Ele me tirava o foco. Quando eu chegava em casa, e é difícil, não é fácil não. Não é fácil fazer isso. Chegava em casa pra ficar com minhas filhas, e às vezes só um pouquinho, cara. Às vezes quando eu via, puta merda. Uma hora. A criança foi dormir, eu não fiquei com ela, já não dá mais pra ficar, aquele tempo não volta mais, aquela cobrança na mente, porcaria. Enfim, fica tudo, porque você ficou só um pouquinho ali. Então eu fiquei um pouco. E aí agora eu voltei. Meu foco é o quê? Entro, faço o que eu tenho que fazer e lembro disso aí. Tem que lembrar disso aí. Coloquei, né? Tem até uma ferramenta importante, até lembrei de descobrir uma ferramenta no próprio Instagram, que ele mesmo te avisa quando você tem que sair. Tá lá nas configurações, não sei se o pessoal de casa sabe. Interessante. Eu acho que eu coloquei 15 minutos por dia de Instagram. Então eu realmente faço o que eu tenho que fazer, olho o que eu tenho que olhar, né? Deixa eu ver o que o Vinícius postou hoje. Legal. Deixa eu ver o que o Rogério de Carme postou hoje. Legal. Isso aqui tá, isso é interessante. O resto é um monte de gente. Olha aqui. Né? Tipo, um monte de gente, um monte de coisas que quer te estimular de alguma forma. E aí a gente tem que sair dali. Não quero você não. Então, uma coisa que eu fiz é tentar excluir o que não é interessante e trazer só o que é interessante. Então, eu quero seguir só o que
de alguma forma vai acrescentar realmente na minha vida. E Muito hoje é uma gama muito grande, né? Você não tem só o Instagram. Você tem o Não. Instagram, você tem o Facebook, você tem o LinkedIn, você tem o Twitter. Isso eu acho que são os principais, que tem outros que eu nem sei. muitos. Então você pega ali, e era até um hábito que eu tinha. Acordar, a primeira coisa que você faz, pegar o celular, deixa eu entrar na minha rede social agora. Não, pelo amor de Deus, eu não posso virar escravo disso. E são ferramentas que, utilizadas de uma forma correta e sadia, você pode impulsionar Sim, a sua vida. sim. Você pode alavancar a sua empresa. Pode. E claro que nós temos, como empreendedores, eu já tive equipe de marketing, agora eu centralizei dentro da minha própria equipe. Mas eu tenho que fazer um acompanhamento, eu não posso ignorar a ferramenta, mas de uma forma inteligente, digamos assim, Sim. né, Vinícius? Sim. Da forma que eu vou entrar, preciso ver isso, aquilo, vou postar tal coisa, direcionar para tal lugar, e legal. Você pega, entrar aí das 4 ferramentas que eu acabei de falar, você perdeu 40 minutos, 1 hora, mais fácil. Com facilidade. Não, agora eu vou dar um spoiler. Cara, aqui ele fala disso e destrincha isso de uma forma Mas maestral. Sim, sim. Isso é legal. Isso é legal. Mas antes da gente falar disso daí, Claro. eu guardei uma coisa aqui que eu creio que é muito importante a gente comentar, inclusive com toda a audiência. É uma frase que inicia o capítulo que se chama O Caminho para o Equilíbrio, os bons e os maus hábitos. Tá? Logo no início do livro. Tá? Para quem não sabe, capítulo 2, ou para quem já tem, né? É uma frase minha, né, que eu criei, que é a seguinte: sucesso é algo pessoal, íntimo. Nunca, vou repetir, nunca se avalie pela métrica alheia. Crie a sua própria. Quando a gente fala que a gente é empreendedor, esse é o nosso caminho. Algumas pessoas não vão ser empreendedoras e vão ser felizes. Outras pessoas vão ser empreendedoras e vão ser tristes, né? Mas por quê? Porque a gente não se comparou. A gente simplesmente quis fazer, fomos e fizemos. O que está acontecendo hoje que eu estou vendo com as pessoas, em especial em momentos de redes sociais? Essa economia da atenção faz com que todo mundo ache que todo mundo tem que abrir empresa, todo mundo tem que ser top, todo mundo tem que ser incrível, tem que comer nos melhores restaurantes, tem que ter os melhores carros, tem que viver nas melhores casas, tem que ter as suas viagens incríveis, as pessoas, o namorado mais lindo, ou a esposa mais formosa, e tudo virou métrica de comparação. E essa métrica de comparação digital, eles definem como sucesso. O problema é que esse sucesso está fazendo com que as pessoas se tornem depressivas, ansiosas, tenham síndromes diversas e cada vez mais está aumentando o uso de ansiolíticos e principalmente prescrição de remédios para populações cada vez mais jovens. Em especial o sentimento de cobrança que está corroendo as pessoas que não têm sucesso. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se eu olho a vida de um cara, por exemplo, que é extremamente famoso na internet, qualquer um, né, que tem mais de 2, 3 milhões de pessoas, e me comparo, nesse instante eu vou me sentir um lixo. Um ser humano horroroso. Eu vou falar, nossa, como minha vida é chata, como minha vida é boring, né? Assim, sem emoção nenhuma. Por quê? Porque eu estou me comparando. E se eu me comparar com ele, eu vou me sentir ruim. Isso vai me dar um sentimento de perda. Pelo contrário, se eu olhar uma pessoa que tem, sei lá, menos seguidores, menos formações, menos livros publicados, ou que está com menos espaço e inserção nos locais, eu vou ficar feliz. Não, porque eu vou falar assim, nossa, olha como eu tô me dando bem, como eu tô melhor que ele. Exatamente, Bruno. Tô melhor que ele. Isso vai causar, nesse instante, para mim, um sentimento de um pouco de arrogância. Ou de snobismo. Falar, nossa, como eu estou melhor que... Nesse caso, eu vou me sentir acima. No outro, eu vou me sentir abaixo. Essa métrica de comparação de sucesso é extremamente... A palavra correta é perniciosa, mas ela traz algo que é desfavorável à vida e principalmente à existência no momento onde a gente vive. Porque a métrica de sucesso ela é individual. Tua métrica, Diego, é diferente da do Bruno, que é diferente da minha, que é diferente do pessoal que tá ali atrás nas câmeras. E a gente não tem que se comparar com o outro. Por isso que eu deixei essa frase logo no início, no 2º capítulo, de bons e maus comportamentos. Porque quando você cria uma métrica própria de sucesso, não é todo mundo que quer ter uma família com 4 filhos e um carro grande para poder viajar no final de semana. Inclusive tem gente que quer viver sozinho. De preferência com a namorada ou o namorado morando na sua casa
ele na dele e se vende final de semana. Tudo bem. E tá tudo bem. Essa é a métrica de sucesso, porque é um relacionamento tranquilo. Tem gente que quer ter muitos filhos e tá tudo certo. Agora, quando você se compara, e eu vejo muitas pessoas se compararem, inclusive, quando eu estava escrevendo, eu percebi isso. Pessoas de idades distintas que se comparam, mas ele tem filho, eu queria ter tido. Coisas nesse sentido, você já começa a ver que a pessoa ela já começa com pouca potência de vida. E pouca potência de vida, você não realiza as coisas. Tá? Você falou no começo de uma unidade de medida, dinheiro. Outra unidade de medida usada muito hoje em dia é seguidores, né? Se você não tem seguidor, você, cara, mas realmente, a gente, desculpa, pessoal que tem muito seguidor, mas que não oferece nada para a população. Às vezes eu vejo, cara, sinceramente, se fosse, a gente fala muito do você pode. Se fosse para fazer isso, eu não faria. Mas ele tem 2 milhões de seguidores, 10 milhões. Pô, legal. Que bom. Mas que bom. O que ele acrescenta para você? Gente, eu estava falando com um nutricionista essa semana, ele falou que grandes ícones da internet, que são seguidos por fisiculturismo e coisa do gênero, estão começando a falar asneiras, porque não estão seguindo ciência. Nossa. Estão falando achismo. E por terem muitos seguidores, a asneira se torna legítima. Na área do fitness. Olha que perigo isso. Que perigo, né? E eu falei com um nutricionista gabaritado. Então ele falou, olha, toma muito cuidado com o que fulano Beltrano diz, porque o que eles estão falando são opiniões deles acerca de alguma coisa. Aí ele me abriu um periódico de artigos internacionais e falou assim, ó, tudo que eles falam, tem um artigo aqui, mas o que tem 50 citações e referências ele não comentou. Então é uma coisa pessoal da pessoa, que isso não se aplica a todos. Correto. Então, ciência não se faz com achismo. Foi o que o profissional me falou. Eu falei, uau, e eu segui esse cara. Perfeito. E tem esse entendimento, né, Vinícius, que as pessoas, hoje em dia, elas seguem padrões impostos pela sociedade, né? E assim como você, eu, por diversas conversas com amigos, empresários, e fui tentar descobrir isso, né, cara? E muitas das vezes, que nem o cara, eu jogo futebol, e às vezes o cara queria jogar um futebol para estar perto de mim. Um exemplo chulo. Mas o Rai é um cara influente, cara, o Rai é dono de uma empresa, se eu preciso tentar fazer negócio com ele, eu vou jogar bola com ele e tal. Mas, cara, e o cara não tá feliz com isso, o cara não tem um propósito nisso. As pessoas entendem e associam ser bem-sucedido com a questão financeira. O Vinícius tá milionário, ele tá com um carro X, mora numa casa Y, fez a viagem para Dubai. Nossa, ele é milionário top, eu preciso estar com ele. E peraí, né? Até onde nós já falamos isso aqui no episódio? Qual que é seu real propósito, né? Onde você quer chegar? Você tá feliz com quem você é? Você tá sendo você mesmo? Exato. E muitas das vezes eu parei para pensar sobre mim mesmo. Poxa, quantas coisas eu fiz para agradar os outros? E a gente sabe, né? Cada sim que a gente dá querendo falar um não, é um não pra gente mesmo. Exato. Então, cara, eu tenho tido a oportunidade de ter outras métricas, né? Eu acho que essas ferramentas que a gente está trazendo, que eu digo que eu vou ser o maior case de sucesso, é justamente... Rai, eu já vi isso. Rai, pô, agora você tá o cara. Não tô cara, eu só tô suscetível a aprender. Eu tô aberto a ganhar conhecimento e com essas ferramentas eu me tornar uma pessoa melhor, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Correto. Perfeito. Cara, Vinícius, aí, pô, por mim ficava só batendo papo até amanhã aqui, que é muito gostoso. Mas tem um dos tópicos que a gente colocou aqui, que é a importância de ter um propósito. Sim. A importância de ter um propósito. E aí, vamos trazer lá voltar um pouquinho lá na Times Square, que foi muito impactante isso que você falou. Se a pessoa tá na Times Square e não sabe o que é um propósito, tudo vai tirar a atenção dela. Agora, se ela tá na Times Square, sabe qual que é o propósito que ela foi fazer ali, ela vai conseguir ser mais efetiva. Sim, claro. Né? E qual que é a importância real por Vinícius Almeida de ter um propósito? Simples, você saber onde você quer chegar e como você vai chegar.
Que não basta você saber só aonde você quer. Você tem que saber os meios que você vai utilizar para isso. Então, se você quer abrir uma empresa de sucesso, você tem que ter uma boa equipe, você tem que ter capital, você tem que ter planejamento, você tem que acompanhar as métricas, você tem que ter relatórios, você tem que fazer reunião com o pessoal. Você precisa saber onde você quer chegar. Se você quer abrir um canal de sucesso, você tem que saber o público que você atinge, como que você está fazendo isso, a maneira que você vai cada vez mais trazer conteúdo. Isso é extremamente importante. Se você está na Times Square, se você quer comer uma coisa, tem várias coisas para dezenas de coisas para tirar sua atenção. Mas se você quer comer um lanche específico de determinado restaurante, então só vai ter um. Então você vai naquele. É isso que as pessoas não têm hoje. Porque a todo instante tem alguma coisa para tirar nossa atenção. A todo instante. E eu sei que está descrito aqui, mas Sim. eu queria dar essas palavras. Como que a gente... Eu vi, quando eu li pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, todas as minhas anotações, tem vários gatilhos de como saber, como chegar até o seu propósito. Porque é difícil, né? Se uma pessoa nunca pensou do que é o propósito dela, ela vai pensar, pô, mas como que eu vou saber qual que é o meu propósito? Eu gosto de um monte de coisa. Eu acho legal um monte de coisa. Como que ela define isso, Vinícius? Como que a gente pode ajudar ela, a pessoa que está assistindo, a definir qual que é o seu propósito? Eu sei que tem alguns ensinamentos, por exemplo, um dos que eu me lembro muito. Lembre do que você fez, gostava de fazer na infância. Exato. O que te realizava. Exato. Bom, e eu acho que você tocou num ponto fundamental, Bruno. Pessoal, quando você observa o que você... tem uma máxima no mundo da administração que diz o seguinte: faça aquilo que você gosta e você não precisará trabalhar um único dia da sua vida. Ok, isso é funcional até a página 2. Né? Porque o que acontece? Em algum momento você vai ter que colocar a mão na massa e vai ter que suar. E aí, independentemente se você gosta ou não, tem dia que você não está a fim de fazer, você vai ter que fazer. Ponto. O que eu vejo é que é muito funcional que as pessoas que têm um determinado nível de sucesso, entendido sucesso aqui, aquilo que faz bem para a pessoa, e isso exterioriza e as outras pessoas reconhecem e legitimam isso, é que elas tentaram diversas coisas. Então, por exemplo, vocês podem ver que até o Michael Jordan, que era o maior cestinho americano, jogou beisebol. Para verificar se de fato o negócio dele era basquete. Será que é isso mesmo? Exatamente. E ele teve pouco sucesso. Acho que o Jordan devia ter jogado beisebol. Mas ele tirou a teima, porque ele queria saber disso, mas ele viu que o negócio dele de fato era o basquete, né? Que é onde ele fez muito sucesso. Eu creio que as pessoas têm que ter experiências. Você gosta disso? Gosto. Legal, então vai lá e faz. Que mais? Vive a outra experiência. Quer mudar de setor? Muda de setor. Quer mudar de empresa? Muda de empresa. Quer mudar de cidade, de estado, de país? Muda. Tenta. Verifica. Avalia, pondera, toma uma decisão. O que não pode é ficar a pessoa sentada no prego o tempo inteiro e depois de determinado tempo começar a amortecer e não sentir mais o prego. Aí passam-se os anos e aí a pessoa ela simplesmente esquece que o prego está lá. E ela continua sentada no prego. Ano após ano. Reclamando de como a vida poderia ter sido. E não foi, e nem vai ser. Agora, o que acontece é, tudo bem, eu quero ver se eu gosto de escrever romance, eu vou lá e escrevo um romance. Eu vou ver se eu gosto de escrever ficção, eu vou lá e escrevo uma ficção, publico. Legal, teve, ótimo. Então vamos dar prosseguimento. Entende? Escrevi desenvolvimento pessoal, adorei. Porque eu senti que isso aqui tocou as pessoas. Os outros também, mas públicos distintos. E aí eu falei assim, peraí, as pessoas estão sedentas de informação. Então é necessário esse tipo de coisa. Então você tenta. E se não der errado, que bom, você descobriu um caminho que não é para você ir. Agora vai pro certo, não perde tempo. As pessoas estão perdendo tempo e tentando trilhar o caminho que não é delas. A gente citou nessa semana que quando esse episódio for pro ar, não vai ser essa semana exata, mas essa semana teve um corte do piloto, né? E que eu que falei, né, Diego? Sim. Uma parte que eu falei que, pegando o gancho que você falou, pra mim, difícil é você viver uma vida que você não gosta, que você não quer. Exato. É isso, eu acho que é isso que você tá dizendo. Exato. Essa é a dificuldade, porque quando a gente traz... E é óbvio, né, Vinícius? Você mesmo no livro fala, não dá para um pai de falar pro pai de família, cara, você tem que fazer o seu propósito. Larga do... Não, o propósito dele é levar comida pra dentro de casa, Exato. prover todas as necessidades da família. Não dá necessariamente. Então vai fazendo, vai ponderando, vai equilibrando, e é algo que eu tô fazendo. Sim.
não é tão simples. Eu não posso sair do que eu tô fazendo hoje para fazer o que eu amo fazer, sendo que leva comida para dentro de casa é algo que eu não é exatamente o meu propósito, mas ainda assim eu faço com paixão, porque isso é o que tá me provendo a minha vida hoje, né? Então a gente conseguir ter esse equilíbrio, Sim. né, pegando essa frase, né, esse gatilho. Então hoje nós estamos construindo aqui com Você Pode, com outras coisas, o nosso propósito. Vou trazer um exemplo meu do que o Vinícius está falando, gente. Eu não sei se todos sabem, mas eu tenho algumas coisas. Eu tenho aqui o podcast, eu tenho o meu negócio, e lá dentro da garagem tem um que eu sou operacional, o único que eu sou operacional, nos outros eu sou estratégico. E aqui no Você Pode, né, Diegão, teve um dia que não é a minha parte, mas eu fui inventar de fazer um Reels, porque a gente tava dentro do processo, a gente tinha que fazer ele, e não saía, tava por fazer. Cara, eu demorei acho que 3 horas para fazer. Fiz, legal. Terminei isso, eu tava esgotado. Cansado. Porque mentalmente acabado. E um Reels. Então. Um Reels. E em contrapartida, quando eu sento para planejar o Você Pode, quando eu sento para fazer as finanças do meu negócio, que é o controle, que é onde eu faço leve. E aí lembrando do que você falou no livro, eu falei, peraí, já sei o que eu gosto de fazer, já sei o que eu não gosto de fazer, já sei o que é o meu propósito. Exato. Que é o que lembrar do que eu me propus lá atrás. Eu gosto de ter negócio, eu gosto de fomentar, eu gosto de prover. Isso me faz bem. Agora, a parte de fazer um Reels, de ser aquela... não é minha parte, não é minha. Então, isso aqui não é meu propósito. Isso aqui é, então, um exercício que talvez a pessoa de casa consiga pensar o que você faz que você se sente bem, o que você faz que você se sente esgotado. Exato. Ajuda, né, Vinícius? Ajuda. Mas você, como empreendedor, sabe que muitas das vezes no próprio negócio a gente também tem que fazer coisa que não gosta. Sim, mas não precisa fazer o Reels de 3 horas, eu concordo. Uma situação excepcional, ótimo, mas você já viu que não é perito nisso, então você passa para perito. Exatamente. Funciona melhor, né? E você aproveita o seu tempo para fazer as finanças, para pagar os impostos, para poder fazer o que seja necessário. Para fazer o mercado, para a família, né? Porque você tem filhos, então é muito mais fácil isso. Porque a gente tem facilidade com aquilo que pra gente é comum. Dá até mais leveza, né? Totalmente. Totalmente. E por isso, que a gente estava até conversando aqui antes de começar, eu estava falando a gente está falando de gerenciamento de tempo. E eu achei muito legal essa outra frase que a gente começa o capítulo que fala sobre isso, que fala exatamente o seguinte, abre aspas. Pessoal, hábitos são construídos dia após dia, decisão após decisão. Olha lá, não espere algo acontecer repentinamente, aprenda a construir solidamente. O que acontece muito, Bruno, e o que eu percebo também é que as pessoas começam a fazer hoje e já querem um resultado daqui a 30 dias, contados no relógio. Assim, ela põe dinheiro aqui e já quer tirar ali, sem dar tempo do negócio crescer, maturar, das pessoas gostarem, das pessoas ficarem conhecidas, sabe? De os fornecedores se envolverem, dar espaço, dar crédito, as pessoas falarem bem do negócio. Demora, a reputação é um negócio demorado para se construir. Não é fácil. E, infelizmente, as pessoas abrem um canal na internet, fazem alguma postagem no Instagram, uma dancinha no TikTok e já querem bombar no final do mês, no máximo em 90 dias. Ninguém quer dar uma caminhada que demore 2, 3 anos. Gente, para se formar um juiz nessa sociedade que a gente vive, que já é difícil, o cara estuda 3 a 4 anos depois do curso de Direito. Que já é 5 anos. É mais 3 ou 4 se o cara for bom para se formar um juiz. Aí você para e fala assim, não, eu quero bombar no final, daqui a 120 dias no máximo. Ok, boa sorte, mas saiba que são hábitos constantes ao longo de determinado período de tempo, com conhecimento. Se você não tem, demora mais. Entende? E essa sensação de imediatismo está causando ansiedade. Frustração. O tempo todo. É por isso que a gente traz isso. A gente não é nem opção. A gente insiste em fazer isso toda vez que vem um convidado, que pra gente já é autoridade. A gente dedica um tempo no início para que você passe a credibilidade que nós já temos, que você já tem com a gente, pro público. Para que eles entendam isso que você tá falando agora.
há quanto tempo que demorou para surgir esse livro, pelo Vinícius? O Vinícius trabalhou há muito tempo, vem lá de trás, né? Não é do dia para noite, não é de uma hora para outra. Exige tempo. Às vezes, alguém vai lá e faz um videozinho, pode ser que um corte nosso aqui viralize, pô, legal. Exato. Mas nós não podemos contar com isso. Isso é fora da curva, isso não pode ser metrificado, né? Isso é uma exceção à regra. Exato. De forma geral, não é bem assim. E aqui nós falamos exatamente sobre isso, lapidando da noite pro dia, né? Você vem falando que lá atrás, desde 2000, e que você vem estudando, vem tendo suas formações e vem tendo experiências, e é o que a gente quer, que a gente passe aqui pro pessoal, que esperamos que um corte nosso viralize. Claro, pode acontecer, sim, mas nós temos toda uma disciplina, nós temos hábitos, nós temos responsabilidades, nós temos processos para que a gente alcance em determinado momento todo esse planejamento para fazer a diferença, né? Sim. E a sociedade está totalmente imediatista, e eu só queria voltar na frase que você falou, tão simples e tão mágica. As pessoas estão trilhando um caminho que não é delas. Eu acho que resume tudo isso que você passou aqui para nós, Vinícius. Nós estamos querendo ver a vida das outras pessoas e a gente está esquecendo de escrever a nossa história. Um dos slogans da minha empresa é trabalhando na construção de um legado. Eu quero construir um legado. Eu quero lá atrás, falar assim, caramba, o Diego, ele começou na sala da casa dele, do apartamento dele. O escritório dele mudou para cima de uma pizzaria, onde o amigo dele emprestava a sala e não cobrava aluguel. Mas depois ele começou a pagar aluguel, depois ele foi para tal lugar. Cara, eu quero essa construção do legado. Porque é gratificante demais. E o trabalho é mais árduo, né? Ele é muito mais difícil você trabalhar de uma forma correta, organizada. Ele pode ser mais trabalhoso, mas, cara, como é gratificante eu receber mensagens semanalmente, diariamente de clientes. Nossa, gratidão pelo seu trabalho. Cara, como você faz isso com maestria? Ou você pega em grupos de WhatsApp, por exemplo, olha, eu super recomendo o Diego, porque é um profissional de alta qualidade, ele faz tudo com muita atenção, ele me socorreu em tal hora. Então, assim, é o que você quer para sua marca, né, para o seu brand. E eu digo não só como empresa, empreendedor, mas como pessoa. Sim. Né? O que o Diego quer levar nessa vida? Como o Diego quer ser lembrado? E eu acho que é isso, tem tudo a ver com encontrar o seu propósito, né, cara? O que você vai deixar para as pessoas, qual a impressão que eu vou deixar para o Vinícius, para o Bruno hoje? Como que eu quero que ele saia daqui feliz de ter tido a oportunidade de estar comigo, ou que, cara, não fez a diferença na vida dele? E eu costumo dizer que eu não entro na vida de qualquer das pessoas para ser mais um. Ou eu faço a diferença, ou eu não entro. Bom, então é mais ou menos isso que eu tenho aprendido a encontrar ainda mais o meu propósito. Eu sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar, estou aprendendo sobre o caminho, e é isso que eu digo para as pessoas, né? Simplicidade, busca de conhecimento, e escreva a sua história, assim como você falou. Tente, experimente, não é aqui, recomece, vambora, a vida é assim, né? Sim, claro. Vinícius, Diegão, eu acho que eu li alguma coisa aqui que foi meio provocador para mim. Então, a gente sempre conversa antes aqui, a gente pré-determina qual vai ser o assunto, assim como fizemos hoje, né, Vinícius? Sim. E aí eu li aqui, a coragem de ir atrás do seu único propósito, colocando em prática o seu único propósito. Bati um olho em um e no outro. E às vezes os sinais, eu acho que é importante a gente entender os sinais, às vezes. Dependente de crença, dependente de qualquer coisa. Eu li uma vez, li outra vez, e sem querer li uma vez, li outra vez. Cara, meu objetivo desde sempre, como falei, eu quero democratizar o Vinícius e esse livro. Então, eu vou fazer diferente. Pô, perdoe todo mundo aí que tava... Mas eu vou fazer diferente. Então, a gente tinha anotado 4 tópicos. Sim. Eu vou fazer um pouco diferente, Vinícius. Eu vou passando pelo livro. Perfeito. Porque a gente não vai conseguir destrinchar o livro. Não dá. Mas eu senti, como eu li, que talvez uma coisa que eu não quero, que a gente deixe passar
a quantidade de coisas importantes, de insights importantes que tem aqui nesse livro. Uhum. Uma das coisas, vou começar por ela, propósito, acho que a galera já entendeu. Sim, creio eu. Um pouco perfeito. Aí tem aqui o caminho para o equilíbrio, os bons e os maus hábitos. Que tá dentro de uma frase aqui que você escreveu, né? Sucesso é algo pessoal, íntimo. Um pouquinho antes, tem uma coisa, Diego, nesse livro que é incrível. Sempre ao final de cada capítulo tá lá. Foque nisso. Isso. Cara, como que isso é incrível? Porque você leu, você entendeu. E aí ele traz aqui uma essência. Cara, por exemplo, primeiro capítulo, né, Vinícius? Uhum. Foque nisso. Ter foco é saber qual é o ponto central, a coisa principal que você tem que enxergar. Sim, exato. A gente falou que as regras sociais muitas vezes nos distraem de nosso foco. Cara, como que é maravilhoso isso? Então, foco é ter um ponto central. Ponto central, é. Então, nessa primeira parte, já falamos do ponto central, que é o propósito. Sim. E aí a gente entrou nos bons e maus hábitos, que é uma coisa assim, que, sinceramente, eu tenho, Vinícius, até compartilho, não sei se eu já compartilhei em algum episódio, eu tenho uma lista de coisas para não fazer. Que bom, lista de não fazer. Para não fazer. Bom saber disso. Interessante. Tem umas cento e tantas coisas que... Porque se eu me habituar a não fazer isso, já fica muito mais fácil eu fazer o que tem que ser feito. Faz sentido. Né? Claro, tem as coisas que a gente tem que fazer, mas tem coisas que é bom a gente se policiar, porque é pra gente olhar pra nós. E normalmente, como que eu coloco alguma coisa nessa lista? Se você faz alguma coisa que é ruim, que eu não gosto, eu tenho que prestar atenção e falar, caraca, eu faço isso também. Às vezes a gente não percebe, Sim. a gente faz coisas ruins e a gente percebe no outro. E não na gente. Então é uma forma da gente ter essa empatia e mudar, fazer assim, opa! Sim, faz O que eu sentido. tô fazendo de errado? Faz sentido. Ou seja, quais são os maus hábitos que eu tenho que eu não quero mais tê-los? Sim. Né? Os bons, o que você quer, qual que é o propósito, o que você busca. Mas para isso a gente tem que eliminar os ruins. Como que você destrinchou aqui sobre os bons e maus? Simples. Durante a minha adolescência eu fiz artes marciais e o meu mestre foi treinado por mestres de Shaolin. Ou seja, monges de fato chineses. Então eu tive que ter uma disciplina muito árdua dos meus 15 até os meus 17, 18 anos, porque ele era muito duro. E para mim, funcionou muito a questão da disciplina. Inclusive na época que a gente, eu vou aceitar assim, inclusive na época que a gente é mais rebelde, né, na adolescência e tudo, então para mim a questão da disciplina sempre foi muito notória, porque senão eu não conseguia participar de mundial de artes marciais igual eu já participei. E artes marciais é muito disciplinado. Total, senão você não consegue fazer, você não conclui, é muito complexo, e tinha uma série de coisas a partir disso, então eu sempre fui muito, obrigado, sempre fui muito, como é que eu posso dizer, orientado a disciplinas corretas e não corretas. O que acontece? Você descobriu um hábito próprio. Quando você faz uma lista de não fazer, você já sabe o que tem que fazer. Que é perfeito. O que acontece é que as pessoas não se autoanalisam. E isso faz com que você perca muito tempo. Tempo que poderia ser produtivo, por exemplo, para ler um livro, para descansar, para fazer academia, para meditar, para cuidar da pele, para poder estar com a pessoa que você gosta, para poder dar atenção para o filho, conversar, para poder falar com um amigo que há anos você não fala. É um tempo que desperdiça-se por mau hábito. E, da mesma forma, eu volto novamente, da mesma forma que isso daqui ajuda a gente a ter bons hábitos, isso aqui também ajuda a gente a ter maus hábitos. Né? Então, temos que saber ponderar. Por isso que o equilíbrio é o caminho entre o bom e o mau hábito. Você não precisa ser um robô. Você só ser orientado por metas e resultados. Você precisa ser um ser humano. Só que nesse processo você tem que saber como fazer isso. E o seu jeito, muito possivelmente, seja diferente do jeito do Diego. E tá tudo bem. Possivelmente seja diferente do meu. Tem pessoas que são muito boas para trabalhar pela manhã. E adoram estudar pela noite, quando tá tudo em silêncio. Tem pessoas que é o oposto. Preferem acordar às 6 da manhã, começar uma leitura e sair de casa às 7. Ou às 8, né? Começar a trabalhar em home office, não sei, cada um tem uma realidade. E pela noite preferem ir treinar. Preferem dar uma caminhada. E tá tudo bem, porque no final do dia você ajustou. Ou seja, é o equilíbrio. Uhum. E funcionar assim é perfeito quando você se conhece. A grande questão é como se conhecer. E aí tem um dos exercícios que a gente faz, né, no final de alguns capítulos para as pessoas observarem. Exatamente, tem muitos. Você tem uma coisa que eu falo, e às vezes parece
pode parecer para muitas pessoas, o Diegão sabe disso, e eu realmente fico feliz e vou trazer até um exemplo. Uma das formas é você... Não sei se pedir... Tem gente que fala que pedir feedback é errado, né? Não sei. Mas eu fico muito feliz quando existe um feedback. Principalmente quando eu tô criando alguma coisa, eu fico muito feliz quando a opinião das pessoas são ao contrário. Primeiro, opinião ao contrário. No mínimo, eu vou defender a minha ideia com argumentos. Não porque é assim, porque eu quero assim. Perfeito. Com argumentos. E quando a pessoa tem uma opinião contrária à minha, eu agradeço muito mesmo. E teve até um episódio que a gente falou muito sobre feedback. Mas por que eu agradeço? Se todo mundo for pensar igual a mim, eu não consigo evoluir. Então, quando você fala, você aponta alguma coisa, pô, Bruno, isso. Pô, muito obrigado. Porque vai me fazer pensar, será mesmo que eu tô no caminho certo? Sim. Tem uma visão, uma perspectiva diferente, né? Então Exato. é bom. Como que você faz? Eu gosto, de verdade. Então eu até peço, né? Pô, se eu tiver errado, me fala. Quando eu crio alguma coisa, falo, tá, é isso aqui. Ninguém fala nada. Caramba, é sério que tá tão perfeito assim? Eu fiz tão bom, tão bem feito assim? Caramba, fala. Não, e é legal, vou interromper porque eu preciso falar dessa, né? E o Bruno, ele é extremamente organizado, sistemático, ele é extremamente inteligente dessa forma. E nós estávamos numa reunião pro nosso lançamento oficial e ele colocou uma coisa e nós três da equipe, não, você tá errado. E aí ele parou assim, mas foi muito engraçado, porque geralmente ele tá certo. Ele já coloca todo mundo, não, é isso aí, a gente também pensa nessa linha, vamos embora e tal. E na hora que, não, eu não concordo, ele parou e ele começou a rir. Cara, não tô acreditando. E ele ficou feliz por essa negativa e cara, ele falou, cara, sensacional. Porque até agora estava tudo ok, beleza, a gente está definindo tudo junto, mas eu estou dando direcionamento aqui. E, cara, vocês não concordarem para mim foi sensacional e é gratificante demais. Vamos seguir o que vocês três estão falando, porque esse é o caminho. E, cara, olha a humildade, né? O Bruno, que é o nosso centro aí, eu digo que é o nosso CEO. O Bruno é o nosso CEO aqui do Você Pode. Cara, é de extrema generosidade essa humildade dele, de saber, é um cara que tem riquíssimos conhecimentos, e na hora de, cara, não, tá bom, legal. Isso eu achei fantástico e falo pra ele toda hora isso daí. Fiquei feliz demais, de verdade. Esse exemplo que você foi muito, é exatamente o que eu ia falar, porque fiquei feliz. Pô, que bacana. Sim. Tava errado, legal. Abriu, se todo mundo ficasse quieto... Possivelmente daria errado. Isso aconteceu o inverso na garagem, no outro negócio meu. Estava adaptando um espaço. E eu falei, não, vamos fazer assim porque vai ser assim. A divisória vai ser essa, tal. Ninguém falou nada, todo mundo concordou. Cara, concordou. Até minha esposa concordou. Tem alguma coisa errada. Porque eu sabia que ela não gostava da forma que ia ser feita. Ela era arquiteta também. E eu sabia que ela não gostava. Ela ficou quieta. Aí foi. Caramba. Chegou uma hora que eu falei, não vai dar certo, você tá errado. Aí eu cheguei e falei, gente, não vai dar certo. Putz, vou ter que dar notícia, mano. Aí eu vi que todo mundo ficou quieto. Pensei, como você acha? Não, eu também acho que não vai dar certo. Mas o que você achou do outro? Achei que ia ficar ruim mesmo. Caramba, ninguém falou? Falei, gente, como que ninguém falou? Você também? A opinião deles, contrária à minha, era unânime. Mas ninguém apontou o dedo. Bruno, tá, ele não quer assim não. Falei, por quê? Por que não? Vocês têm que falar. Porque eu falei, vocês concordaram? Mas você já falou. Eu falei, não, gente. Ficou até com uma sensação de que eu errei e tô pondo a culpa neles do erro meu, mas não foi isso. Eu quis falar isso. Questiona. Não tá legal, beleza. Eu vou no máximo defender com argumentos. Se eu não tiver argumentos, se for só um achismo, opa, peraí, vamos ampliar aqui. Sim. Vamos voltar, tá certo? Não tá certo. Né? Mas teve esse exemplo positivo que eu fiquei feliz mesmo, mas aí fiquei feliz e o outro que foi... E teve essa semana também, a gente brinca, eu, Bruno, a gente usa subterfúgio, né, por conta, todo mundo tem desculpa, não vamos usar mais desculpa, são subterfúgios. E o Bruno pegou na veia essa palavra e todo mundo fala alguma coisa, não, subterfúgio, não, sem subterfúgio. Aí eu falei para ele uma situação, falei, Bruno, fala assim, sabe? Cara...
Não, lá é complicado, não sei o quê. Levantei a Vinícius, bola, né? ele levantou a bola. Cara, na hora que eu li a negativa dele, cara, eu vibrava do outro lado aqui. Eu falei, agora ele levantou a bola. Eu falei, sério? O problema é teu, irmão, sem subterfúgio. Vai pra. O não você Vai já daí. tem, cara. E aí ele mandou chorando de rir e falou, cara, você é foda e tal. Ele até brincou comigo. É por isso. Cara, Muitas das sensacional. vezes, o que eu percebo é toda vez que a gente é questionado ou que as pessoas chegam pra vocês e falam, cara, acho que você tá pirando na batatinha, eu acho que você tá no caminho certo. Porque quando a gente vai contra o mainstream, ou seja, o pensamento estabelecido, significa que a gente tá num caminho mais assertivo. Porque os caminhos tradicionais todos já conhecem. Tá fácil. Entende? Agora, quando alguém vai contra você e fala, cara, eu acho que isso aqui não tá fazendo sentido. Ou poderia ser melhor dessa forma. Significa que aquele caminho tem uma forte possibilidade de dar certo. Exatamente. Porque tá indo contra a grande opinião. Você pode ver que todas as pessoas que deram certo, inclusive o Elon Musk, eu gosto muito de citá-lo também, ele teve uma decisão assim fundamental na vida. Primeiro que ele pegou o doutorado dele e vendeu o projeto para a NASA. O cara já é genial nisso. Mas ele pesquisou e tudo, e depois deu. Quando ele estava dando certo, ou ele pegava o dinheiro que ele tinha, todo o capital, e reinvestia na empresa, ou ele parava por ali e ficava com seus, sei lá, 15 milhões de dólares na conta e passar bem. Sabe o que ele fez? Ele pegou tudo que ele ganhou, tudo, ao longo da vida, e colocou na empresa. Todo mundo falou que ele era louco. Você está dizendo que quando ele comprou a Tesla, né, e fundou a SpaceX, trazendo os dados aqui, se eu não me engano, foram 200 milhões de dólares. E quantas vezes ele não teve problema de caixa? E quantas vezes ele precisou reinvestir do caixa dele ou tomar alguma coisa, assim, no limite da honra? Ele ia quebrar se ele errasse. Todo mundo falou, você é louco. Você podia parar por aqui, você não precisa abrir essa. Falei, mas eu acredito nessa ideia. E aí, é óbvio que ele também ouviu várias opiniões, porque, né, ele é um workaholic. Assim, ele chega a trabalhar, para quem não sabe o que isso significa, é trabalhar 60, 70 horas por semana. Dado que a rotina na CLT brasileira é 44 no máximo. Né? Então, assim, é um nível fora do comum. Mas para conseguir realizar feitos fora do comum. Exato. Né? Não adianta, não tem como você querer fazer além se você... Faz o mesmo. Faz por onde? Se você faz feijão com arroz, você vai ter feijão com arroz. Exato. Ponto. Não espere uma sobremesa, um pudinzinho. Não vai sair pudim de feijão com arroz. Ponto. Entende? Ô, Vinícius, a hora que o Diegão deu o gatilho do subterfúgio, né, que basicamente tem que fazer isso. É um monte de desculpa pra fazer. Pô, tem que fazer, vai lá e faz. É só fazer. E aí, frase do Vinícius, que eu lembro dessa sempre. No fundo, todo mundo sabe o que fazer. O difícil é fazer. Exato. Pronto. Em palavras do Vinícius, foi essa frase. Em palavras do Ded, subterfúgio. Tá enrolando. A gente posterga, a gente procrastina. Mas sabe por que a gente procrastina? Pela sensação de prazer. Porque a gente sabe que quando a gente vai enfrentar uma situação, um problema que nos incomoda, isso vai nos tirar da zona de conforto. E a gente não quer sair da zona de conforto, porque o conforto é gostoso. Entendeu? Cômodo, né? É cômodo. Quem que gosta de ir pra academia estourar a musculatura toda vez, toda noite e ficar dolorido 2 dias seguidos? Ninguém gosta, quer dizer, tem alguns masoquistas que gostam, mas a gente faz pra poder se sentir bem. Eu gosto. Quando eu treino e não sinto dor, eu fico chateado pra caramba. A gente treina Significa que o treino foi ruim. Exato. Então, pra você, o sentir dor é algo positivo. crescimento. Pronto. Porque você pensa dessa forma. 90% das pessoas que vão lá não pensam dessa forma. Inclusive, se pudesse, nem iriam. Entende? Porque é desconfortável. A gente sabe, eu estou escrevendo, hoje eu terminei um projeto de tese, de doutoramento. Gente, até mesmo quando eu sentava em frente do computador, eu não queria sentar em frente do computador. Mas precisei sentar, porque eu precisava terminar, tem prazo. Entende? Aí é onde entra a disciplina, o foco. Exato. Trazendo para o livro novamente, aqui, organize seu corpo, organize sua mente. Organize sua mente primeiro, depois organize seu corpo. Né? Exato. E de vez em quando a relação muda. Você está com o corpo tão cansado, tão judiado, que você precisa primeiro organizar o corpo para depois melhorar a mente. Estou falando isso, gente, porque eu conheço pessoas, executivos, na faixa dos seus 40 anos, que com 42 anos, que já estão com bico de papagaio. E não é um, é 2.
na coluna porque fica muito tempo sentado. Caraca. E não é porque ele trabalha pouco, pelo contrário, ele trabalha muito. Mas ele esqueceu de cuidar da saúde, do corpo. E agora ele vai trabalhar menos porque ele tem dor. É complicado. Um outro gatilho, voltando um pouquinho, quando a gente estava falando da parte de que eu gosto do feedback contrário, mas também eu tenho uma fama de ser teimoso desde sempre. Eu falo, gente, eu não sou teimoso. Agora, se você quer que eu mude minha opinião só porque você acha diferente, argumente. Sim. É simples. E foi o que aconteceu aquele dia, no exemplo que o Diego trouxe. Cara, eu não acho e eu defendo. Eu não acho porque isso tem que ser dessa... E a gente, no projeto aqui, cara, não, e eu trago por quê sempre, né, Diego? Então eu vou estar aqui pra... Não por causa disso e disso, a ideia é essa, por isso, isso. Se a outra parte contra-argumentar, a gente coloca na balança, não sei se aqui realmente tá, tem razão. Entendi. Agora, não acho. Por quê? Porque eu não acho. Aí é muito vago. Pra definir, pra entrar na guerra com o Bruno, não dá pra ir com uma bala só, viu, Vinícius? O negócio tem que ir com artilharia pesada. Tem que ir porque com bastante munição. o homem vem com... Esse livro é maravilhoso. Você não tem um sistema de caixa de entrada. Aqui nessa parte, acho que você está falando da caixa de entrada de e-mails, né? Fluxo. Cara. Fluxo de trabalho. O que acontece? As pessoas vão fazendo as coisas conforme aparece. E a melhor forma de você se dar mal e entrar no caos é fazer isso. Então, assim, você se organiza. Uhum. Para eu fazer isso, tem que fazer isso, aquilo, outro. Porque se fulano chegar agora e me pedir uma coisa urgente, se eu parar essa atividade que eu estou fazendo, eu tenho um problema. Então, primeiro eu preciso terminar isso daqui, ó. Pá. Entende? Para depois fazer isso daqui. Se eu errar a ordem, automaticamente eu mudo o processo. Mudou o processo, eu mudei o resultado. Eu não entrego aquilo que eu me comprometi. Imagine que estão aguardando um relatório seu ao meio-dia para você fazer uma reunião, ou para a empresa fazer uma reunião logo após o almoço. E naquela manhã especial caiu a internet do escritório, você teve um problema familiar, tá? E você teve que fazer uma outra coisa que alguma outra equipe te pediu, a equipe de marketing. Tudo macro, nada disso você controla, né? Simplesmente aconteceu. Só que o board da empresa está te aguardando depois do almoço, porque o relatório é o objeto da reunião. O que você faz? Você tem que ponderar. Ponderar o quê? O que é necessário, o que é urgente, o que é prioritário. Você definiu esses 3 aqui, você consegue fazer... eu preciso primeiro fazer esse. Segundamente esse, e logo em seguida, com o tempo que me resta, isso daqui. Perfeito. Então eu posso retornar depois? Posso. É uma questão familiar. Eu posso, se não for alguma coisa de vida ou morte, você pode sim. Claro que pode. Agora, na empresa, olha, isso aqui realmente eu preciso fazer isso agora, não posso entregar no final do dia. Porque a sua sobrevivência pode estar em jogo se você não entregar esse relatório dentro do prazo. Porque outras pessoas dependem disso. Entende como a coisa é sutil? Sim. Só que muitas das vezes as pessoas não sabem organizar isso nessas caixinhas. Simplesmente vai chegando e vai resolvendo. E aí resolve... acredito que foi no seu livro que eu li isso. Aí quer resolver o que é mais gostoso de fazer, que é mais facinho. E eu não sei se foi no seu livro ou não, você vai saber que é o que eu já citei aqui, que é você tem que colher 2 sapos, começa pelo mais feio. Não sei se foi no seu livro ou não, mas eu li isso. Putz, então a gente quer o quê? Que é o prioritário, que é o mais complexo, que é o mais difícil. Não é o mais bonitinho, o mais legalzinho. Comece pelo mais complexo, é isso que você está dizendo. Sim, e principalmente, gente, eu gosto de falar isso também, eu não sei se eu comentei no livro, comece pela atividade mais difícil pela manhã, que é quando você tem mais energia. Legal. Entende? Se você tem dificuldade de malhar, malha cedo. Já não deixa pro final do dia, senão você nem vai. Você nem vai. Se você tem atividade complexa para fazer, que usa muita mente, você precisa de concentração e você chegou agora, começa com ela. Porque ao longo do dia, a energia não vai aumentando, ela vai diminuindo. Uhum. E se você está com o pico de energia no início do seu dia, utiliza disso para você fazer a tarefa mais complexa. Perfeito. Tem um termo que eu ouvi também só no seu livro, nunca tinha ouvido falar, que é o FOMO. FOMO. Cara, quando eu ouvi, eu falei, caramba, não é que é mesmo? Quem não tem? FOMO. Pessoal, para quem não sabe, FOMO. Eu ia perguntar o que era o FOMO. Isso é muito importante. Fear of missing out. Ou seja, a síndrome de não estar presente, de não estar ali o tempo todo. Né? Então, por exemplo, está acontecendo uma série de eventos online ou
no Instagram ou no TikTok, alguma coisa correndo rápida no Twitter e você não está acompanhando. E você se sente fora da sociedade porque você não está acompanhando aquilo que está acontecendo. Essa síndrome de você se sentir fora faz com que você se perca no seu dia a dia. E também fica ansioso. Você quer estar todo o tempo acontecendo e vendo o que está ali se passando. E é óbvio que isso toma nosso tempo, toma nossa atenção, toma nossa energia e a gente não vai fazer nada porque a gente não é causa, é efeito desse processo. E aí a gente se perde mais uma vez. Exatamente. Dá até uma fobia, né? Adolescentes têm muito disso. Mas muito... Querem saber tudo que está acontecendo o tempo todo. A gente, acho que, cara, quando eu li, caramba, não é que é mesmo, porque realmente a gente não quer ficar de fora de nada. E aí, lembra que eu falei que eu desliguei, eu desconectei, não excluí a minha página, mas eu excluí do celular a minha página do Instagram. Sim, faz sentido. Por quê? Cara, ele entrega só o que eu gosto. Eu gosto do fisiculturismo. Pô, então, campeonato o tempo inteiro, os atletas que eu gosto o tempo inteiro. Caraca, como o Dino tá, não sei se você acompanha. Olha como que o Dino tá, olha como o cara... Eu acho incrível a disciplina que tem que ter, porque todo mundo olha lá, nossa, o cara toma bomba. Como bomba? Pelo amor de Deus, se entope de bomba, vê se você chega do jeito que aquele cara não tá. chega. Aquele é o ápice da disciplina. Fisiculturismo é o ápice da disciplina. O cara, ele leva com ele, no corpo dele, o que ele trabalha, assim, tipo, é uma mente muito fora. Sim. Né? Então, ele entrega tudo que a gente gosta. Então, pô, eu quero estar por dentro. Então, não tem como você estar por dentro. Então, a maioria das pessoas em casa aí provavelmente deve ter um pouquinho, pelo menos, de fome. Né? Sim. Não sei qual grau, mas com certeza tem. A coragem de ir atrás do seu único propósito, lidando com o medo de fracassar. Cara, isso aqui... Eu vou até ir além. Eu vou abrir a minha vida aqui pra vocês. Eu nunca tinha feito terapia. E aí, de dado momento, falar, pô, não seria bom legal você fazer e tal. Eu fiz, sabe o que eu identifiquei? Ó, que maluco. Eu não tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de dar certo. Olha isso. Além, olha só. Que doideira que passa aqui. Por que fracassar? Eu não tenho medo. Bruno, vamos fazer um projeto de um livro disso. Caraca, Vinícius, sério? Vamos? Eu vou. Aí, quando começa a dar certo, de alguma forma, minha mente, não sei por qual motivo, lá na minha infância, alguma coisa lá da raiz, que eu tenho medo de dar certo. Ó, que doido. Bem diferente. Sou até contraditório, mas... Muito louco. É você. Não foi eu que identifiquei. Quem identificou foi o terapeuta. E sim, e daí a gente falou, caramba, não é que é verdade? Eu começo a afastar quando as coisas dão certo. Ó, que maluquice. Eu não tenho medo nenhum de iniciar nada. Passo, vou pra cima. Mas enfim, nós vamos falar do foco aqui. Mas por que eu falei isso do meu? Porque de repente pode ser da pessoa, não tem medo de fracassar, não. Então talvez você tenha medo de dar certo. Pode ser. Talvez Sim, pode ser. E aí talvez a gente resolva da mesma forma que o Vinícius destrincha aqui nesse capítulo, né, Vinícius? Como que é isso? Eu até brinquei quando eu li aqui, falei, não, eu li uma vez e duas vezes, então vamos lá. Eu imaginei o episódio do Vinícius, eu queria destrinchar. A gente tem como, sim. Passando por partes, alguns tópicos mais importantes, mas a coragem, tem que ter coragem, na verdade, para você ir atrás do seu único propósito, porque, mais uma vez, o FOMO entrega várias possibilidades para você. O tempo todo. Né? Então você tem que ter coragem, né? É um ato de coragem buscar o que você realmente quer, não é? Sim, porque, por exemplo, imagine que você queira se tornar um bom defensor público. Olha que diferente, um bom defensor público. Você sabe o tanto que você vai ter que estudar para você chegar lá? E outra, quando as pessoas estão na reta final, muitas das vezes elas têm um burnout e desistem. Ou o cara bateu na trave nas últimas provas, sei lá, para promotor. E aí ele fala, isso não é para mim, porque nas últimas 2, 3 eu fui mal e viajei o Brasil inteiro, tô gastando mó dinheiro, faz 2 anos que eu não consigo sair desse cargo e para mim tá difícil, eu parei, eu tô estagnado. E o medo da pessoa muitas das vezes é o medo de entrar. Não é o medo de não passar. É o medo de assumir os riscos que a vida vai se tornar dali para frente. E talvez tenha uma comparação com o que eu falei. Talvez tenha medo de dar certo. Sim, Passou, muito possivelmente. Deu certo. Porque sabe qual que é a diferença das pessoas, por exemplo, que dão muito certo e estão online? Elas não podem ser expostas a qualquer local, porque qualquer local que elas andam, elas são assediadas. E tem pessoas que não gostam de ser assediadas porque são quietas. Eu gosto muito do escritor Jorge Amado, porque o Jorge Amado ele era extremamente conhecido pelas suas obras, né? O baiano.
E ele colocava a esposa para dar as entrevistas, porque ele não gostava de dar entrevista. Até para vocês imaginarem isso nos dias atuais, é você não querer aparecer depois que a sua obra está vendendo em todas as estantes. É exatamente isso. Muitas das vezes a pessoa, além dela ter medo do fracasso, ela não quer pagar o preço. É isso. Que é difícil. É difícil. Você quer ser um empresário... você quer ser um empresário de sucesso, cara, você vai ter que dedicar tempo. Você vai deixar de ver a família, você vai deixar de viajar, você vai ter que guardar recurso, você vai ter que investir de forma correta, porque senão você vai perder tempo. Você quer passar num cargo muito bom, para o pessoal que gosta da área pública, que se dedica, né, nessa área de servir a sociedade, muito bem. Cara, você vai ter que colocar a bunda na cadeira e vai ter que estudar de forma eficiente durante horas, durante meses e por anos, muitas das vezes. Tem que pagar o preço, né, Vinícius? Tem que pagar o preço. Mas todo mundo quer andar de barco, todo mundo quer voar de helicóptero, mas ninguém quer fazer o curso de helicóptero, ninguém quer fazer o curso de barco. E aí, como é que você quer estar sem se preparar para? Entende? Sim. Até para essas pessoas que são grandes investidores hoje, que começaram do nada, elas perderam muito tempo investindo em informação, educação e ali ponderando, analisando as coisas enquanto todo mundo estava trabalhando. E elas acham que naquele instante, ela falou, olha, isso aqui é para o futuro. Depois de alguns anos, a gente vê pessoas incríveis que começaram de uma origem muito simples, que têm um patrimônio extremamente considerável, que ensinam hoje as outras pessoas a fazerem isso. Por quê? Porque tiveram medo do fracasso? Pelo contrário. Porque se pagaram o preço. E elas o preço utilizaram do medo como combustível para... Um gatilho, para falar assim, não quero ficar... O prego tá doendo. Para voltar na nossa conversa anterior. O prego tá doendo, eu quero sair daqui. Entende? Perfeitamente. Essa semana eu compartilhei com o Gilson um vídeo que, na verdade, era um vídeo qualquer, mas com áudio específico, que não era nem em português, né? Também estava em inglês. Estava em inglês. E é isso que você falou agora. Tudo é pra agora. Cara, a maior dificuldade pra mim hoje é minhas filhas estão crescendo e eu não tô pegando o melhor momento. Eu tô pagando o preço. Pagando caro, pagando o preço. A atenção que eu podia dar pra minha esposa hoje não é exatamente a mesma, né? Faz meses que eu não vou na casa da minha mãe, que eu não vejo a minha irmã. Pessoas queridas, a gente tá pagando o preço. E é um preço caro se pagar. Bem caro. Né? Mas é isso. Tudo é pra agora. O cliente quer a resposta agora. Né? Tudo quer agora. E a gente tem que pagar esse preço. Sim. Porque se a gente não pagar esse preço agora, tem uma... Eu não sei quem foi que escreveu, se souber, me ajuda, mas que o melhor momento de você plantar uma árvore foi há 25 anos. O segundo melhor momento é agora. Né? Então, a gente tem que pagar o preço agora e para colher lá na frente. Não tem outro caminho, não tem como a gente colher antes de plantar. Não existe isso. Não tem como, né? E nas nossas trocas, eu e o Bruno, nós falamos muito disso, né? Eu sempre fui um cara que me cobrei muito e tivemos aqui a oportunidade de entrevistar o pessoal da My Formulas, né, Bruno? My Life Formula. Uma plataforma sobre burnout. Interessante. Interessantíssimo demais, né? Porque essa autocobrança, essa questão de ser o Superman, tudo que eu faço, e eu tenho que ser o melhor empresário, eu tenho que ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor amigo. Cara, não dá, o burnout vai lá pra cima, é depressão, é ansiedade. E, cara, a gente tem que entender e estar disposto a pagar o preço. Entender, por isso a importância, no início do livro aqui, do propósito, né? Você saber onde você quer chegar. Claro que a gente tem que ter essa questão que passa pelo livro, o equilíbrio, ponderar tudo, mas, cara, nós vamos ter que escolher um lado. Exato. Não dá para ser morno, né? Na Bíblia diz, né? Ou quente ou frio, né? Não dá para você ser morno. Então você tem que escolher o caminho e pagar o preço e acreditar. E eu acho que o medo, muitas das vezes, falando até por mim, por conta de atleta, quantas vezes eu peguei estádio lotado? Você acha que não me dava medo? Me dava aquele medo, frio na barriga.
Mas da mesma forma que dava aquele medo na barriga, eu falava, caraca, eu treinei a semana toda, tô a ponto de bala, eu sou o high. Eu pensava assim, cara, não quero nem saber quem tá do outro lado, eu vou passar e acabou o medo. Eu já me utilizava e na hora que eu entrava no estádio e via aquele estádio lotado, olhava pro lado, falava, caraca, agora é meu momento. E eu vou dar show, porque aí quando eu saía, a galera vinha e reconhecia, puta, era o ápice. É isso. Então é isso que a gente tem que transformar para o nosso lado pessoal e utilizar esse combustível do âmbito profissional também, né, Vinícius? E sim, porque você falou uma coisa importante, atleta. E o atleta, ele treina meses a fio, para muitas das vezes, no caso do futebol, para 1h30. São condicionamento de anos em 90 minutos. É pouquíssimo. E se ele se lesionar, acabou a vitrine dele. Exato. E partidas de tênis também, ou tênis de mesa, é muito rápido. E ele não pode se dar o luxo de fracassar naquele instante. Só que um atleta, ele se prepara a semana toda para um jogo. O empresário é todo dia. O bom trabalhador, o gestor de equipe, o líder, é todo instante. Porque se ele esmorecer, alguém cai. Olha como é complexa a questão. Eu tenho um exemplo claro que aconteceu acho que foi uns 4, 5 anos atrás. Eu estava aí do início já para uma fase intermediária na minha atual profissão, que é corretora de seguros. E tinha determinadas pessoas que, quando vinham falar comigo, falavam, opa, peraí, mas é o Vinícius Almeida, eu preciso, né, ter um cuidado e tal. E aconteceu um episódio que foi libertador para mim. E eu já estava maturando essa ideia de falar não. E, poxa, se eu sou bom naquilo que eu faço, assim como eu acreditava que eu era um bom atleta e trabalhava para aquilo, treinava aquilo, eu adquiri conhecimento sobre a minha área para poder exercer. Claro. E fui adquirindo conhecimento e experiência. E certa vez eu fiz uma proposta para uma advogada e ela foi ríspida e foi extremamente mal educada comigo, porque ela pediu para eu fazer uma proposta. E nada contra advogados, tem vários clientes, inclusive a pessoa é minha cliente até hoje, maravilha, tem vários produtos comigo, mas o episódio fez com que mudasse o comportamento dela comigo. Ela foi ríspida comigo, eu tinha falado uma situação para ela, e eu tinha enviado no e-mail dela, e ela falou que não recebeu no e-mail, que ela não estava assegurada porque ela era advogada e ela não estava ciente e não acreditava naquilo que eu tô falando, que eu tinha falado. Eu falei, pois bem, você está assegurada porque você é advogada e eu sou corretor de seguro. Então, se eu estou falando que você está assegurada, é para você ficar tranquilo. Se você não recebeu no seu e-mail ainda, abre teu WhatsApp que já está lá também. Mas fique tranquila que eu estou redirecionando para você e aí você me confirma. Vinícius, eu te juro que foi libertador. E eu acho que no 15 dias, um mês depois, ela já mandou um outro produto para mim, passou mais um mês, outro produto, e eu acabei sendo referência, e acabei entrando na família como um todo, e a forma com qual ela me trata hoje é totalmente diferente. Porque assim, respeito a profissão dela e não vou dar pitaco na profissão dela porque eu não entendo nada. Só que ela também tem que me respeitar porque eu sou autoridade naquilo que eu estou falando. Eu estudei e me preparei para aquilo. Então, e eu acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo vão passar por esses momentos de medo. Eu vou sentar com o Bruno, meu Deus. Não, se você tem base, tem fundamento, se você tem argumento, você tem que tratar o Bruno, independente da forma, da formação dele, da profissão dele, de uma forma adequada, educada, mas defendendo aquilo que você sabe fazer. Uma das CCS, Diego, Vinícius, é independência e autoconfiança. Sim. Uma característica de comportamento empreendedor. Então, independência e autoconfiança ajuda a lidar com ele. Então, o que a gente fala muitas vezes é isso. Confiança. Você confia no seu trabalho? Se você não confia, se prepara mais. Se prepara melhor. Exato. Se torne melhor. Seja confiante. Cara, a gente tá aqui hoje fazendo a entrevista
com o cara do que eu sou fã. E eu era pra estar Exatamente. tremendo aqui. Cara, eu tô super tranquilo. Eu me preparei muito pra estar aqui. Por isso, Me preparei muito. no processo do livro, eu sentei com pessoas que eram bilionárias. E se a pessoa não está preparada, ela se acua. Sim. Então, o conhecimento evita que você tenha medo. Até porque... Entendeu? É quase Por que você não tremeu quando te fizeram a pergunta? Porque você sabia do que você estava falando. Perfeito. Ninguém vai te questionar naquilo, porque você tem certeza. Só isso. autoridade, né? Autoconfiança. Autoridade, é isso aí. Exato. Perfeito. Cara, pessoal, até como eu falei, vai ser o segundo episódio que vai acontecer isso. Sem problema. Quero essa continuação aqui pra gente dar uma pausa de 15 minutos. Pra Tá. gente entrar de cabeça nisso, porque cara, que vem daqui pra frente, só melhora. Nesse caso, Certeza. pode ser? Claro, óbvio. Tranquilo?